Para quem quer fazer mais pelo planeta, começa agora Planeta Água. A ONU, Organização das Nações Unidas, através do ODS 12, nos alerta para a necessidade de praticarmos a produção e o consumo sustentáveis, com foco em ações globais, locais e de cada um de nós. A meta 12.5 deste Objetivo de Desenvolvimento Sustentável afirma ainda que até 2030 precisamos reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso dos materiais. E é com este desejo de transformar que convidamos o engenheiro e empresário Dom Bronx, que através da sua empresa de engenharia projeta e constrói obras onde o bambu é o elemento protagonista. Bem-vindo ao Planeta Água, Dom. Muito obrigado, prazer estar aqui. Realmente a minha família é de Piracicaba, são todos agrônomos, pai, avô e bisavô, foi lá que tudo começou. E em Piracicaba que fica a Exalc, né? Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. A Exalc ela é o berço de muito do que o agro brasileiro promoveu para o Brasil como economia. A gente teve vários ciclos no Brasil, hoje é o ciclo da soja, né, que faz a agronomia brasileira movimentar, mas já teve o ciclo do café, da borracha, do açúcar. E a Piracicaba e na Exalc é que saiu toda a pesquisa de desenvolvimento genético para abastecer esse mercado. Então eu tenho essa origem e através de uma propriedade rural que a gente tem nos arredores de Jundiaí, em Campo Limpo Paulista, tudo começou. Essa propriedade já é da minha família há muitos anos. A gente já fez de tudo um pouco lá e de 5, 6 anos para cá ela virou uma unidade agroindustrial, onde eu processo bambu, né? A gente faz colheita. Na verdade a gente trabalha desde o início. Vendemos muda, promovemos o manejo de bambuzal, que é uma coisa importante para falar. Colhemos, aí tem o processo de tratamento, vou falar de várias formas que você pode tratar o bambu, que é a parte mais importante, para ele não pegar cupim. E depois a construção, aí entra na parte da engenharia, né? Basicamente é isso. Que história bonita, quer dizer, de pai para filho, né? Seguindo a tradição aí da família. E dentro toda essa conceituação que você tem, né, que você se dedicou a trabalhar com bambu, Sim. você considera que o ODS 12 seja importante para a preservação do ambiente? Com certeza absoluta. Eu acho que as fibras naturais em geral, né, o bambu faz parte de uma família ampla de matérias-primas naturais, sustentáveis e que estão totalmente conectadas com o que a ODS 12 fala. Ou seja, é possível você construir sua casa usando bambu. Não se faz isso muito no Brasil, mas na Ásia, por exemplo, que é uma cultura... A Ásia, em geral, né, ela explora essa matéria-prima há muitas décadas, né? Hoje em dia, a Indonésia, Tailândia, até Vietnã, Laos, o próprio Japão, de onde tudo isso já está há muito tempo. Então, o Brasil nasce muito bambu no Brasil. As condições climáticas brasileiras, né, que é a combinação de sol e chuva, é maravilhoso. O Brasil tem bambu em tudo que é lugar. Então, você tem isso na mão. É só aprender a trabalhar. Então, você consegue fazer casa, mobília, até comida, né? Se faz broto de bambu, é maravilhoso. Parece uma pupunha, um palmito. Tem que saber cozinhar. Hoje já estão desfragmentando a fibra do bambu, transformando num pó, que depois, através de alguns processos naturais, sem usar química, você produz têxtil. Já tem na Holanda uma marca de tênis, tipo All Star, que é feita de bambu, do pó do bambu Que reconstruído. maravilha! E aí começar a vir tecidos, né? Porque você faz um caldo, da mesma maneira que o eucalipto se produz a papel e celulose, né? A polpa do eucalipto, você também consegue fazer isso do bambu. Então, é preciso estudar, né? Tudo começa com estudo, com aprendizado. A gente tem uma longa jornada aí de promover esse aprendizado para as pessoas, e o bambu ele é acessível, então basta ter vontade de estudar, ler e colocar a mão na massa. E é isso que vocês chamam de agroindústria? A agroindústria
é a maneira de você construir utilizando materiais naturais sem muito processamento industrial, né? Então, por exemplo, eu construo uma casa hoje de bambu. As obras que mais têm demanda são estruturas leves, que a gente chama. Gazebos, pergolados, cercas. A gente faz muito forro. O bambu ele se encaixa muito bem nessas obras que a gente chama de são obras complementares de uma residência. Mas dá para construir uma casa inteira, uma pousada inteira, um hotel, um restaurante totalmente de bambu. Eu acho mais bonito, aí é questão de estética, né? Você misturar o bambu com outros materiais. Mas é questão de estética. Eu acho maravilhoso arquitetos que conhecem o bambu, estudam, leem, que ele mistura bambu com vidro, bambu com madeira, né? A mistura, eu acho que com criatividade a gente faz coisas maravilhosas. Mas a Ásia, ela é a minha fonte de inspiração. Eu, do meu lado pessoal, além de ter a família de Piracicaba, eu também me casei com uma oriental. Eu sou casado com a Yuka, ela de família japonesa, e o Japão é o celeiro, né? Exploram bambu, fazem verdadeiras obras de arte lá. Eu já tive no Japão, já visitei, eu vi ao vivo. E então eu tenho esse empurrãozinho, vamos dizer assim, vindo dos dois lados, né? Do lado do meu pai, da minha família paterna, e também da minha família atual, que é minha esposa. A inspiração oriental dá uma calma. E eu acho que o bambu Sim, leva para essa calma. sem dúvida nenhuma. Eu ontem estava passeando nas passarelas da Semana de Vela. Ficou bonito, né? Ficou lindo. Como é que foi feito aquilo? Foi feito todo em bambu, quer dizer, com a mistura de materiais, pelo que eu pude perceber, né? Ali tem... Não, a passarela em si, né, o pergolado, ele é predominantemente bambu, mas usa de duas espécies. A gente usou o Filostax edulis, que é o famoso mossô japonês, para fazer as colunas e as vigas de sustentação. E no alto, que ele é um pouquinho mais leve e mais fino, a gente usou o bambu metake, que também é de origem japonesa, mas ele é leve e resistente, né? Os portais, o portal principal ali na frente do pier e o fundo do palco de shows, também foi com bambu mossô. O bambu ele é tratado, aí acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre tratamento. O bambu ele é uma planta, toda planta tem seiva, né? E ele não é diferente. A única coisa é que o bambu é oco, então a seiva do bambu não corre pelo seu interior, ele corre pela parede. O que é tratar bambu? É você tirar... A seiva do bambu ele é um amido, falando grosseiramente assim, bem. E você tem que aprender a tirar o amido da carne do bambu para que sem desconfigurar a fibra dele, porque ele é fibroso e tem a resistência, a robustez dele está nessa composição da fibra. Como é que se faz isso? Com calor, caldeiras de calor, submetendo o bambu a uma temperatura exata durante um tempo exato. Tipo ir na sauna, né? Fazendo uma comparação grosseira. Então, constrói-se em caldeiras, você coloca as varas de bambu lá dentro, temperatura certa, tempo certo, o bambu transpira, ele sua, né? E nesse suor, lá está indo embora toda a água e todo o amido da seiva. Pronto, o bambu ficou inerte, não tem mais amido. O cupim, quando ataca, ele não gosta de bambu, ele gosta de amido. Que nem eu brinco, não explico para o meu filho, que ele adora comer Nutella, né? Toda criança gosta de chocolate. Então, tá vendo o que é uma Nutella? Quando você gosta, é o que o cupim gosta. Ele gosta daquele amido que tem na carne do bambu, é saborosíssimo. Se você tira o amido, aprende a, né, tirar o amido da parede do bambu, e o bambu está tratado. Então, tratar bambu nada mais é do que fazer isso. A gente também faz em tanques de imersão, usando um componente muito usado na agronomia que se chama boro, né? Para os agrônomos que estão nos ouvindo, todo mundo conhece o conceito de NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. São os 3 macronutrientes utilizados em qualquer plantio. Então, todo mundo que vai plantar qualquer coisa, seja milho, soja, não importa, ele vai fazer uma composição de NPK. 30, 30, 40, 20, 50, Sim. 30. Então, o engenheiro agrônomo é o cara que faz essa conta. Ele mistura a qualidade do solo onde vai se plantar, a semente do que você está produzindo e o índice pluviométrico de sol e chuva. E cruza esses dados todos e dá a receita como se fosse um remédio de manipulação. É quase um terroir do bambu. É um terroir. Boa, excelente comparação.
É isso aí. Então, o NPK, nitrogênio fósforo potássio, para o teu plantio vai ter uma fórmula, né, que algum engenheiro agrônomo vai recomendar. O boro, ele não é um macronutriente, ele é a segunda camada. Para o que o boro faz? Ele acelera o processo de frutificação. Então, toda a planta, todo plantio, são frutos que estão nascendo, ou flores ou frutos. O boro acelera isso. Então, o boro também é utilizado para tratar bambu, que ele tem uma propriedade de sugar, né, digamos assim, o amido que tem dentro da carne. Ele tem que ser misturado em água, construir um tanque. Muito conhecimento, muita experiência, muita expertise, sim. Mas como é que você conseguiu esse insumo? Porque é uma indústria em que o insumo é natural. Sim. Então é uma indústria com uma eficiência muito maior, né? Como é que é esse processo? Os insumos para tratamento de bambu, quando é em calor, não precisa de nada, é só construir uma caldeira. E o bambu também foi plantado, quer dizer, você... O bambu ele é farto, apesar de as pessoas... Para quem circula em estradas no Brasil, vê bambu bastante na beira da estrada. Não é à toa, né? Se a gente já tive conversando com alguns especialistas, o maior proprietário de terras com bambu plantado do Brasil é o Departamento de Estradas e Rodagem, o DER. Por quê? Porque além de usar em bioconstrução, ele também tem algumas funções diferentes. Por exemplo, de tempos para cá, aumentou muito o trânsito de caminhões carregando containers nas estradas, levando dos portos para lá e para cá. Sim, né? Natural. O comércio mundial aumentou graças ao e-commerce e à internet. Começou a tombar muita carreta nas estradas com vento lateral. Tem muita estrada no Brasil que ela é plana, bate vento em algumas épocas do ano, um caminhão enorme, cheio de carga, tomba. O DR foi estudar e começou a plantar bambu. Então o bambu é usado nas estradas como barreira de vento. Por isso que você vai agora começar a reparar, olha, bambu na beira da estrada. Não é à toa, é para barrar o vento, para evitar acidente de caminhão. Então se estudou. E é um plantio tranquilo? É um plantio tranquilo porque tem uma outra coisa muito importante para se falar. A madeira, principalmente as de lei, as madeiras nobres, né? Elas estão cada vez mais escassas e tem muita gente tirando muita madeira de forma ilegal. E é isso que a gente tenta evitar, né? Toda essa conversa de Amazônia e tudo mais. O bambu ele não é madeira. O bambu é uma grama. Ele pertence à família das gramíneas. Se você estudar botânica, são 1.300 espécies mais ou menos de bambu que existem no mundo. No Brasil ocorrem umas 300, 400. E a gente acaba utilizando na bioconstrução umas 20 ou 30. A maior parte em quantidade de espécies de bambu são ornamentais, aquela que você põe no vasinho, 1.000 espécies. Que fica lindo. A gente usa muito o moçô, que é o Filostax edulis, o cana da Índia, Filostax aurea, o guádua colombiano é o melhor para estrutura. Curiosamente, o melhor bambu do mundo estrutural, para fazer uma coluna de uma casa, ele é uma espécie endêmica aqui da Colômbia, aqui do nosso lado. Tem muito bambu bom lá. Então, a gente explora diversas espécies de bambu para cada aplicação. Tem bambu que é usado muito para decoração, né? E tem outros que é para estrutura. O que é uma bioconstrução? Uma bioconstrução é uma obra arquitetônica onde você privilegia fibras naturais, materiais naturais, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um pergolado. Dá para fazer de ferro, dá para fazer de alumínio, dá para fazer de eucalipto, dá para fazer de bambu. Ou aquele pergolado maravilhoso que está na Semana de Velas de Ilhabela. Exato. A prefeitura teve uma grande sacada, mérito deles todos, de acreditar, né, e trazer um elemento diferente. Aquele pergolado poderia ter sido feito de ferro ou de alumínio. Mas eu acho que de bambu tem mais a ver com praia, com natureza. Né? E na sua experiência, como é que a gente pode desenvolver essas atitudes mais responsáveis com a natureza? Você diz no dia a dia das pessoas, No dia a dia das pessoas. Tem várias frentes. Uma delas, as pessoas... a literatura é farta e é gratuita. Tem muito conteúdo nas mídias sociais. Basta você ir atrás, procurar, né? Para estudar, entender. Tem que
não precisa se formar em agronomia, mas você precisa ler, entender o que é NPK, o que são plantas, classificação das plantas e tal. Do lado da engenharia, que é quem vai construir, todo bom marceneiro e carpinteiro vai saber fazer uma obra com bambu. Só que de tempos para cá, o bambu ele era muito, como é que a gente fala? Experimental. Era assim, corta aí, encaixa e vê o que acontece. Aí, algumas universidades do Brasil, em especial, acho que vale destacar a Universidade de Brasília, foi a fundo para criar uma norma. Então, desde 2020, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, já tem publicado, está no site deles. É um material pago, é um material bem técnico, né? Só engenheiro civil que vai entender aquele documento, mas é uma norma que diz quanto cada pedaço de bambu aguenta de carga numa determinada... Então, se você tem a sua casa, você quer construir um pergolado, você vai contratar um arquiteto e depois vai ter um engenheiro. Esse engenheiro ele vai fazer cálculo estrutural para que o teu pergolado siga as normas siga as regras de uma norma técnica que foi feito um amplo estudo em cima. Toda estrutura de ferro também é assim, toda estrutura de madeira também tem um cálculo estrutural por trás. As pessoas, né, se você constrói uma estrutura qualquer, casa, gazebo, pergolado, não importa, alguém calculou para saber quanto de carga aquilo ali aguenta. No bambu também já isso é possível. Então, minhas obras tem uma Bíblia. Já tem um norte, né? Um documento técnico que você se norteia. Precisa estudar, precisa, né, pôr a mão, ler, aprender, mas não é nada, não é nenhum bicho de sete cabeças. Você atua com a sua empresa desde 2019, né? Desde 2019 em bioconstrução, em obras já tá, eu comecei a tratar bambu já faz uns 5, 6 anos e obras já uns 4, por aí. 19. E são todas obras de bioconstrução? Minhas obras são todas onde o bambu é o elemento predominante. Então, exemplo, fui contratado em São Paulo para fazer um pergolado. A cliente queria toda a estrutura de bambu, a cobertura, que é o que vem em cima para segurar a água, ela queria vidro, que é uma das opções, e o forro por baixo para dar conforto térmico, né, para o calor não passar, e para a parte estética também queria de bambu. Então eu fiz a estrutura e o forro usando bambu. O vidro também. A gente que acabou instalando a cobertura de vidro, não é nenhum bicho de sete cabeças, né, a gente mexe com obra, mas o elemento predominante é o bambu, principalmente a estrutura, que é o que é diferente. Você falou uma coisa interessante. Esteticamente ele é lindo. Sim. Né? Mas você agregando esses outros elementos, você também estimula o conforto térmico. Sim. Através do bambu, quer dizer? O bambu, como é que é isso? O bambu, por ser oco, o calor, ele bloqueia o calor. Então, um dos usos do bambu, principalmente quando ele é roliço, é forro. Quando você constrói uma varanda, um gazebo, um pergolado, e você vai cobrir com vidro, policarbonato, telha, não importa. Dependendo do lugar e do hora do dia. Por exemplo, um churrasco, num meio-dia, sol a pino. Em algumas situações você não consegue ficar embaixo porque o calor é muito grande. O que resolve esse calor? O bambu, forro de bambu. Então as pessoas forram por baixo a área. O calor que bate lá em cima, que inclusive é amplificado pelo vidro, ou pelo policarbonato, ou pela telha, ele para no bambu, porque o bambu ele tem essa propriedade de bloquear o calor. Ele dá o conforto térmico para a área. Não precisa colocar ventilador nem ar-condicionado. O próprio bambu segura. Climatizador natural. Climatizador natural. Que maravilha. É isso aí. O que significou para você estar aqui agora na Ilhabela, que é o nome já diz, né? Que é considerado um paraíso, um pedacinho do paraíso, como diz a Aninha, nossa jornalista aqui da rádio também. Sim. O que significa para você isso? É tão importante para você quanto é para nós ver tudo aquilo lindo? Eu tenho uma ligação grande com a Ilhabela. O meu pai, além de ter a origem em Piracicaba, ele foi caçador submarino. Ele gostava muito de caça submarina. Era um esporte bastante mais popular na época dele. E a minha infância inteira foi na Ilhabela, ligado ao Yacht Club, quando o Yacht Club era um clube de caçadores, né? de pesca. Hoje já mudou muita coisa. Então eu tenho toda a minha infância aqui. Depois acabei não vindo mais, a gente
Eu fui durante muito tempo executivo de multinacional, ligado à tecnologia. E agora é meio que um retorno, né? Essa obra que eu fiz aqui para o Racing Village, da edição número 50 da Semana Internacional de Vela, de uma certa maneira, ela é emocional para mim porque ela me fez voltar a viver aqui e, quem sabe, recomeçar uma história que ficou interrompida aí durante um tempo. Mas eu quero fazer agora esse retorno através da bioconstrução. Vamos ver se a gente consegue levar o bambu para outros clientes, outras obras e promover também, né? A própria Ilha da Vitória, aqui atrás, já tem bastante gente fazendo coisas com bambu. O artesanato deles é maravilhoso, já está exposto ali no casarão da Fundaça, ali na vila. E eu quero fazer tudo que eu puder fazer para promover que outras pessoas, outras entidades, outros organismos aprendam, ponham a mão, comecem a viver isso, porque tem tudo a ver com a Ilhabela, eu acho. Muito gratificante isso, né? É quase o bom filho a casa torna. Isso. Porque você foi para a vida, obteve conhecimento e o melhor do seu conhecimento você quer implantar onde o seu coração manda, né? É isso então, aí. Que bom que você está vindo de volta. É isso aí. Qual que é a sua inspiração para manter essa dinâmica de vida voltada à sustentabilidade? Olha, eu sempre eu fui muito tempo, como eu falei, executivo de multinacional. Essa profissão, como eu me formei em engenharia em 92, me fez conhecer o mundo, né? Eu trabalhei em empresas muito boas, muito grandes, que me deram treinamentos e oportunidades de viajar. Então, viajei bastante. Mas eu tenho uma alma empreendedora. Eu sempre gostei de montar o meu negócio e aprender, formar equipe, que essa é um grande desafio para a maioria das pessoas. Então, a minha inspiração é esse exercício de tentar realizar, de construir uma empresa que promova algo bacana, não é só a parte financeira. Eu sinto aqui dentro que eu estou fazendo algo bacana para mim, para o mundo, para os lugares onde eu estou apresentando a minha arte, né? E eu acho que tem tudo a ver com o Brasil. Eu acho que outras pessoas também, talvez eu inspire outras pessoas a buscar isso também. Na sua opinião, qual que é o grande desafio para ter uma vida sustentável? O desafio, eu acho que ele está nos pequenos hábitos do dia a dia, né? Desde trocar um copinho de plástico por um copinho de vidro. Por favor. Né? Que é tão simples, né? Depende só da gente. Você começa a observar essas coisas no dia a dia e isso vai se espalhando. O rapaz hoje que ia nos servir a água no copo de plástico, ele já está lá pensando também sobre a aula que ele recebeu ali em 30 segundos, 1 minuto, porque qual a importância de usar menos plástico, né? Nada contra o plástico, mas tem outras alternativas. Então, essa aula foi da nossa diretora, é isso, foi. Né? Porque ela como educadora... Ela não para. Eu tenho certeza disso. Mas você vê, é um gesto pequeno, né? Que é tão grande ao mesmo tempo, porque daqui a pouco o rapazinho lá tá ele falando para a família dele, olha, entendeu? Então tem coisa, onde dá, vamos tentar usar materiais sustentáveis, né? Despertar essa consciência. Como é que funciona as coisas? De onde vem o plástico? Como é que funciona para ele chegar? Qual é o impacto? Para onde vai aquilo? Né? Você poderia estar usando uma outra coisa que vai ter um impacto menor. Então, isso está presente na nossa agora, aqui, hoje, em todo lugar que a gente vai. Eu sou fã disso, sempre fui, né? Eu tenho esse background de agronomia, de verde, de vida, né? E o meu outro lado é engenheiro, é de construir. Então, eu estou juntando as coisas e eu quero promover isso mais. Podia, sei lá, um dia ensinar isso às pessoas. Acho que está aí um caminho bacana para procurar, talvez mais para frente, me ligar a alguma escola, alguma entidade que queira promover e alastrar esse conhecimento. Mas... Bom, está contratado.
Precisamos terminar. Eu não queria, mas suas considerações finais, por favor. Então, eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar na Ilhabela. A obra eu acho que ficou muito bonita, estão todos de parabéns lá, desde o prefeito, as secretarias todas que acreditaram, vocês aqui que estão dando voz para nós, para poder deixar registrado, né? E para que outras pessoas assistam, vejam. E é isso, minha consideração final, acreditem na bioconstrução, nos materiais sustentáveis, pensem no planeta, nós estamos todos interconectados, né? Então, temos muita coisa para fazer aí, mas... E a mudança está em nossas mãos. Em nossas mãos. Bom, eu te convido a fazer parte desse universo de pessoas que fazem mais pelo planeta, como o Dom, e assim fazer a sua parte para a preservação do nosso planeta, da nossa biodiversidade, e ter uma vida que realmente que será mais gratificante. Se quer se juntar a nós para disseminar essas práticas, ouça nosso programa, compartilhe nossos vídeos. Se tem algum assunto que vale a pena a gente destacar, manda e-mail para a gente, para planetaagua@belaarte.org.br, que entraremos em contato. Obrigada pela sua companhia e te espero na próxima semana.